aquele barulho metálico. Igual filme, né? Aquele barulho metálico ali no chão. Aí eu fui levantando, ele saiu de cabeça baixa, com o jet na mão, arma na mão, jet na outra, municiando, que ele me viu, ele fechou a arma e correu. Aí foi só, ninguém falou nada. Deu tempo de eu falar, ele não falou. Quando ele correu na minha direção, que ele fez aquele movimento que eu não sei se ele... A intenção dele era atirar ou se foi o movimento do braço de correr, né? Sei que quando ele levantou a arma, eu levantei o fuzil, fiz 2 disparos. Um disparo pegou na perna, um na barriga. Eram 6 salas de aula, era um corredor com 6 salas, 3 de cada lado. Ele saiu da última sala à minha esquerda. Então fui lá naquela sala. Quando eu entrei, cara, que eu vi Meu Deus. o estrago ali, que eu não imaginava de ver aquilo ali. Meu Deus. Foi justamente mais ou menos isso que eu falei. A vontade que deu foi eu perguntar para Deus o que era aquilo, me ajoelhar, botar o fuzil no chão e botar, meu Deus, o que é isso? Eu trouxe aqui, né, para quem não conhece, ninguém mais usa, né? Nós, provavelmente, não usamos mais revólver. Eu ainda tenho o meu velhinho ainda. Esse aqui é o Jet, é o Speed Loader, né, que a gente fala. É isso aí que ele usava. Isso aqui é para carregar um revólver calibre 38. Isso. Muito mais rápido. Você Isso. coloca Então, ali e tira. Ele tinha mais 10 Jet Loader desse aí num cinto. Tinha 10 desses. Que totaliza 60 munições, quer dizer, ele ia fazer muito estrago ainda. E ele já tinha usado quantos? Já tinha usado 10. Já tinha usado 10? Tinha usado 10. E tinha mais 10? Tinha mais 10. E o EscudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EscudoCast Segurança Escolar levado a sério. Esse é o 10º episódio para a gente tratar desse assunto tão urgente, tão necessário. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, um convidado muito especial, o meu amigo Márcio Alves. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo convite, meu irmão. Boa noite aí a todos, né? Estamos aqui para somar, para poder debater esse tema, que é de muita importância, de suma importância para a segurança pública e para a segurança escolar. Maravilhoso. Deixa eu falar para vocês. Márcio Alves é subtenente da Polícia Militar. E para você que não conhece, ele foi o policial que chegou primeiro no evento que aconteceu na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no dia 7 de abril de 2011, há 14 anos e meio atrás, não é isso, Márcio? Isso, exatamente isso. E a gente vai falar sobre isso, ele vai contar aqui a história, como se deu todo aquele movimento, como que foi toda aquela ação, né? Aquela experiência, infelizmente, que assim como ele eu também passei, nesse dia eu também estava de serviço, e a gente vai aqui trocar um bate-bola sobre exatamente sobre aquele dia. Mas antes, eu quero falar aqui de um assunto que também ocorreu essa semana. Você que é da região dos Lagos, viu o que aconteceu numa escola pública em Cabo Frio, onde uma professora agrediu covardemente 2 crianças, né? Uma de 3 anos, outra de 4 anos. E aí, apesar de ser uma situação diferente, né, de uma situação de ataque por agressor ativo, mas dentro daquilo que a gente trata, que é a segurança do espaço pedagógico, que a gente fala sempre aqui sobre os sinais. Essa professora que agrediu essas crianças, certamente essa ação não foi a primeira ação, não foi o primeiro movimento que ela teve dentro da escola. Com certeza. Com certeza tiveram outros sinais que não foram percebidos ou talvez foram ignorados. E o que a gente fala sempre é o seguinte: todo sinal de comportamento, seja através de uma fala, seja um olhar, um posicionamento que diverge do ambiente educacional, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser registrado. E aí eu parabenizo os colegas, né, os profissionais de educação que denunciaram, parabenizo o prefeito também da cidade de Cabo Frio, que está tratando esse episódio
né, com muita seriedade, né, e a professora foi presa em flagrante delito, vai responder a rigor da lei, e é isso que a gente precisa entender, os profissionais de educação, a sociedade em si, que a gente precisa ficar muito atento aos sinais, porque aquele sinal silencioso pode se transformar numa tragédia. É isso, não é, meu amigo? Isso aí, eu vejo da seguinte forma, o fato já vinha acontecendo. Então alguém ali, né, ficou já percebendo isso, tirou um dia para filmar, né? Deu um jeitinho ali de conseguir fazer aquela filmagem, porque isso já vem, ninguém vai chegar, aconteceu a primeira vez, já vai pegar o telefone e começar a filmar. Então já foi mais uma coisa premeditada, a filmagem, porque sabia que já vinha acontecendo, não concordava com isso, né? Com certeza algum profissional não concordava. Fica de alerta, né? Fica de alerta para os demais profissionais de educação, porque quando a gente fala dos sinais que antecedem os atos violentos dentro das escolas, a gente não está falando só de alunos ou de uma ação externa. A gente fala de qualquer pessoa que possa estar dentro do ambiente escolar, seja um profissional de educação, seja um aluno, qualquer pessoa que tenha um comportamento diferente da normalidade, ele precisa ser observado com mais atenção. E aí, comunicar esse comportamento, registrar, falar com a direção da escola, isso precisa ser feito com mais seriedade e as escolas precisam entender melhor esse cenário. Mas, meu amigo, vamos falar daquele episódio que aconteceu lá em Realengo no dia 7 de abril e me marcou muito também porque foi exatamente 7 de abril, é um dia que antecede o meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 8 de abril. Faço uma semana depois. Já aí, de abril também? Olha aí. De abril também. E aquele foi uma experiência que eu não gostaria de ter vivido, eu tenho certeza que você também não, né? Que marcou muito, né, a nossa carreira, principalmente a sua. Você teve mais contato, foi quem neutralizou o agressor. E como que foi aquele dia, desde o início, você assumiu o serviço, como que se deu aí todo esse movimento, cara? No dia aquele trágico dia, né? O meu dia começou por volta das 3 horas da manhã, que era a hora que eu acordava para poder ir trabalhar, né? E tínhamos marcado com a equipe do Detro, eu estava no BPRV, que hoje é o CPRV. Sim. Então, nós achávamos um apoio ao Detro. Já estava quase um ano nesse tipo de serviço. Uma equipe volante que existia e não tinha uma área para rodar. Nós viemos aqui para a região dos Lagos, Campos, Macaé, Baixada, todo lugar do Rio de Janeiro. Liberdade de ação. Isso, todo local do Rio de Janeiro, para onde a coordenação do Detro mandava aquela equipe, nós estávamos juntos. Sim. Então, nesse dia, nós chegamos ali, tinha um encontro marcado às 5 da manhã na Ponte Rio-Niterói. Então, quando você sai do lado de lá, da ponte, e marca ali, você já sabe que vai vir para esse lado aqui, região do lago, vai vir para o lado de cá. Chegou na ponte é porque vai para o outro lado. Então, saí, peguei minha viatura lá em Itaguaí, né? Saímos para encontrar o pessoal do Detro, ficamos na ponte, nada de nenhuma ordem, porque o Detro também não passava já o local, esperava nós chegarmos, tá todo mundo junto para passar, ó, vai para X lugar. Acho que eles tinham medo de vazar, né, para onde ia, não sei, então deixava para cima da hora para informar. E nada de ninguém fazer contato. Quando foi feito o contato, mandaram nós voltarmos para o CVE, que é onde é o BPVE hoje, né, que era uma companhia do BPRV na época. Sim. Então nós fomos para o CVE, ficamos lá, aí quando chegamos lá, estavam todas as equipes de apoio ao Detro, toda a equipe do Detro, todo mundo por lá. Aí, ó, nós vamos dividir as equipes aqui, vamos para um lado, um para o outro, e vamos pegar uns carrinhos e tudo mais. Tinha um major que era o coordenador, o major falou assim, rapaziada, vou ficar com vocês, a gente só tem aqueles 2 reboques ali, não tem mais. Então vamos pegar lá 4 carrinhos para a gente poder ir embora cedo para casa. Beleza, vamos embora, vamos para onde? Vamos para lá de lá. Aí atravessamos do outro lado da estação, né? Na Avenida Brasil, passou para o outro lado. Passamos para o outro lado. Não tinha ninguém, porque era muito monitorado o serviço. Na época tinha um radinho Nextel, então sim. Os motociclistas ficavam atrás da gente com um radinho, ó, o pessoal tá aqui, tá aí. Então você era difícil tu catar alguém. Aí o motorista falou assim, pô, vamos pro lado do cemitério do Murundu. Aí partimos para lá. Nesse meio do caminho pegamos uma Kombi. Aí enquanto fazia ali a GRV, para outra, aquela coisa toda, até que, de repente, onde me chega um aluno, né, já tinha acontecido o fato na escola, começou, né? Isso foi por volta de que horas? Volta das 8 da manhã.
Então, eu estava a 300 metros da escola, na rua, ali na Avenida Piraquara, quem conhece aí, em Realengo. Não sabia onde era a escola, nunca entrei para saber. Avenida Piraquara principal a gente conhece. Agora, onde tinha escola, não sabia. Muito ônibus passando, caminhão, fazendo entrega, aquelas coisas todas. Então, não ouvi nada. Estava a 300 metros da escola, não ouvi nada, barulho nenhum. E o cara estava dentro da sala de aula, né? O agressor estava dentro da sala de aula. Sim. Então, eu vejo aquele aluno vindo, a camisa ensanguentada. Esse camisa da aluno prefeitura. tinha mais ou menos quantos anos, a idade dele? Ele tinha uns 12 anos. Uns né? 12 anos. Foi a faixa etária. É a mais ou faixa menos, etária deles. das É. crianças. Então ele veio passando a mão no rosto. Aí eu vi a camisa da prefeitura escolar, era branca, né? Uhum. Vi aquela mancha vermelha, ele passava assim a mão no rosto aqui e a mão ensanguentada. Sujava o rosto. Aí, não, o rosto sujo também, porque o tiro pegou na mão dele e pegou no rosto. Entendeu? Pegou, ele botou, quando o agressor atirou, pegou aqui, ele botou a mão na frente, pegou na mão, furou aqui e ficou o projétil alojado aqui, assim, você vê aquele caroço aqui embaixo da orelha dele. Aí eu perguntei o que houve, cara, o que está acontecendo? Também não sabia que tinha sido um tiro, né? Tô vendo isso, o que está acontecendo? Ele, pô, tem um cara dando tiro na escola. Aí onde é a escola? É ali naquela rua. Ele me apontou, eu botei ele na viatura, pô, leva para o hospital. Aí uma equipe saiu com ele para o hospital e eu fui correndo. Fui a pé, no pique até a escola. Chegando lá, aí os outros dois companheiros, um já tinha ido, estava de moto, montou na moto e foi. O outro pegou a viatura, foi também, ficaram na porta da escola. Eu cheguei, falei com os dois, vambora, e fui entrando. Chegando lá, eu continuo ouvindo os disparos, que não passou pela minha cabeça Só um que seria detalhe, aquilo, né? um detalhe. Nesse episódio, você estava próximo já à escola. Sim. De onde você estava até a escola, você levou aqui mais uns 2 minutos caminhando? Mais ou menos. Fui correndo, foi rápido. Foi rápido. Foi Sim. 300 metros, Aham. fui dei aquele pique mesmo, fui correndo. Então cheguei rápido, não tem assim como precisar não, mas foi uma coisa rápida. Sim, sim. Aí chego lá, não passava pela minha cabeça que era aquele cenário que eu ia encontrar, né? Imaginei quando aquela... Até porque em 2011, o primeiro caso de ataque por agressor ativo que aconteceu no Brasil foi em 2002 na Bahia. Esse de 2011 foi o que chocou, assim, foi assim, uma coisa totalmente nova no Brasil. Chocou o país inteiro, chocou o mundo inteiro pela quantidade de vítimas, quantidade de vítimas e a crianças forma como foi e a forma como foi executado. executada. É. Sim. Então, naquela corrida minha até a escola, o que passou pela minha cabeça foi: algum aluno brigou dias antes, um foi armado para a escola, um acerto de contas, baleou quem tinha que balear e foi embora. Sim, é uma lógica. Né? Foi o que aconteceu. Mas não, quando eu cheguei na porta da escola, eu ainda ouvi os disparos. O agressor disparava, as crianças gritavam, fazia aquele silêncio entre um disparo e outro. Eu entrei, encontro uma funcionária da escola, um gari, da Conlurb, abraçados com uma criança. Ela pegou, a criança estava assim na frente dela, mas assim, não tem aquela maldade que estava não usando de escudo. Sim. Né? Mas foi ali o jeito que ela viu ali de proteger a criança, só que ela botou a criança, abraçou a criança. Lá de fora da escola já. Não, lá dentro. Dentro da escola. Na parte de baixo. Aí eu olhei para ela, perguntei quantos eram, ela fez assim para cima, acho que ela não entendeu. Eu, de novo, quantos são? Naquela coisa baixinha, quantos são? Ela, eu acho que são 2. Aí eu comecei a subir a escada, tirei a cobertura, botei assim em cima de um armário, comecei a subir a escada, subo o primeiro lance de escada, viro para a minha esquerda e subo o segundo lance de escada. Quando eu estou subindo, subi uns 3 ou 4 degraus, ele me aparece. Saindo da última sala de aula, revólver na mão, e aquele silêncio que você tinha entre um disparo e outro, quando ele acabou de fazer o disparo, o silêncio reinava ali, né? Ninguém falava nada, não via. Aí, cara, eu consegui ouvir os estojos, Sim. Né? Deflagrado caindo no chão, que ele abriu o revólver, né? Tava os estojos caindo aquele barulho metálico. Igual filme, né? Aquele barulho metálico ali no chão. Aí eu fui levantando, ele saiu de cabeça baixa, com o jet na mão, arma na mão, jet na outra, municiando, que ele me viu, ele fechou a arma e correu. Aí foi só, ninguém falou nada. Não deu tempo de eu falar, ele não falou. Quando ele correu na minha direção, que ele fez aquele movimento que eu não sei se a intenção dele era atirar ou se foi o movimento do braço de correr, né? Sei que quando ele levantou a arma, eu levantei o fuzil, fiz 2 disparos. Um disparo pegou na perna, um na barriga. Ele caiu na escada, do meu lado.
tinha aquela parede, né? Sim. De cada para outra, ele caiu ali, eu colei na parede, fiquei olhando para frente, como eu falei, eu não sabia se tinha mais Esperando alguém, né? um segundo, talvez. Isso aí, então fiquei olhando para frente, aí comecei a filmar aqui, olhar os pés dele, aqui no chão, só vi os pés dele, Uhum, e olhava para frente, quer dizer, eu vi que ele estava aqui. uhum. Daqui ele não saiu, eu olhava para ele, falava com ele, pô, cara, joga a arma para cá, tu não tem para onde correr, e olha para frente. Aí ficou naquele negócio, e não sai ninguém de sala, ele não fala nada, aí eu peguei o fuzil, segurei, né? Peguei aqui o carregador, empunhadura, botei aqui assim pela parede, só o cano. Quando eu fiz isso aqui, ele fez um disparo. Eu sustentei aqui, o fuzil aqui, falei, pô, cara, tu não vai me acertar não. Eu já comecei a procurar onde aquele tiro pegou. Aham. Ficava olhando a parede assim em frente, procurando onde pegou aquele tiro, não achava nada. Quando eu olhei o pé dele de novo, estava se batendo. Aí eu recolhi o fuzil, colei as costas na parede, vim aqui devagarzinho, olhei, a arma caída no chão, quer dizer, aquele disparo que ele fez, ele deu na própria cabeça. Então ali eu fui, peguei a arma que estava no chão, coloquei na cintura e fui lá na sala de aula onde ele saiu. Fazer a varredura lá. Porque eram 6 salas de aula, era um corredor com 6 salas, 3 de cada 3 lado. de cada lado. Ele saiu da última sala à minha esquerda. Então fui lá naquela sala. Quando eu entrei, cara, que eu vi Meu Deus. o estrago ali, que eu não imaginava de ver aquilo ali, Meu Deus. foi justamente mais ou menos isso que eu falei. A vontade que deu foi eu perguntar para Deus o que era aquilo, me ajoelhar, botar o fuzil no chão e botar, meu Deus, o que é isso? Foi a vontade que eu tive ali. Mas eu tinha que ir nas outras salas. Eu só falei assim, ó, não sai. Com quem estava ali, falei, não sai que eu tenho que procurar se tem mais alguém, fica aí. Fui na sala de frente, que era a única que estava com a porta aberta. Encontrei o mesmo cenário. Crianças ali, tinha umas crianças lá sobreviventes, outras ali, falei com as meninas, não sai. Aí foi onde eu tenho uma história com uma aluna chamada Luísa, né? Luísa Ferreira, hoje somos amigos. Ela se ajoelha na cadeira, e faz assim com os dedinhos assim, eu posso te dar um beijo, eu posso te dar um beijo. Aí me dá um beijo, eu falo que pode me dar um beijo e sai correndo. Desce da cadeira que eu falei para não sair, ela sai correndo. Eu fui, fechei as portas, falei, não sai ninguém agora. E foi onde eu comecei a procurar de sala em sala, no andar de cima, aí vi que não tinha mais ninguém. Só que nessa que eu voltei no andar de cima, o local, os pais já tinham invadido a escola, não teve como conter, né? Eram uns 3 policiais só, Sim. então não tinha como conter os pais desesperados, invadiram a escola e aí começa a catar, tirar aluno machucado, até alunos mortos foram carregados já. Sei que no final, quando eu vi que não tinha ninguém, eu falei, olha só, agora leva todo mundo, desce com todo mundo, já que vai descer, desce com todo mundo, porque já a perícia já não tem o que fazer Já, a mais, cena do crime já já mexeu tinha em sido- tudo, entendeu? Não teve como conter os pais ali, aquele desespero. E quantas salas que ele entrou? 2 salas. Entrou em duas salas. Pelo que eu entendi, ele entrou em segundo uma. andar? No segundo andar. Ele entrou em uma. Entrou primeiro nessa aqui, da esquerda, veio para cá e depois voltou para essa. Quando ele ia saindo, que eu não sei se ele ia entrar aqui de novo, foi a hora que eu debati com E os ele. professores da escola, nesse momento? Você encontrou com alguém? Conseguiu Cara, falar com alguém? não. Os professores dessas salas saíram correndo. Dessas 2 salas correram. Né? As outras salas, os professores pegaram as cadeiras e escoraram as portas. Fizeram a barricada. Fizeram a barricada na porta, escoraram as portas, tanto que você batia na porta, ninguém abriu. Eu falei, pode abrir a polícia, acabou, pode abrir e tal. Aí vinha um, olhou, aí viu, aí daqui a pouco foi na outra sala, ô fulana, o professor tal, pode abrir. Aí começaram a abrir as portas e descer as crianças. Mas aquelas 2 salas que eles entraram, os professores, você vê nas imagens, os professores saíram correndo, alguns assim botaram, os alunos saem, daqui a pouco foram, entendeu? Deixaram os outros lá. Fiquei pensando assim também nas possibilidades de dar errado, né? Como deu tudo certo, depois tapinha nas costas, Sim. perda de mão, promoção por bravura. Agora fiquei imaginando também um professor que, sei lá, luta uma arte marcial qualquer, conseguisse desarmar aquele cara e saísse na minha frente armado, né? E eu atirasse nele. Ou os disparos que eu fiz nele na hora que ele correu, que todos os 2 disparos transfixiaram ele, né? Foi de 7,62, então transfixou o corpo dele. Se sai um aluno correndo atrás e pega no aluno daquele. Então, quantas possibilidades tinha de dar errado? Né? Uma coisa. Aí a história ia ser totalmente diferente, né? Aí vinha aquela coisa que ele não era para ter entrado, ele tinha que ter acionado o BOP, a supervisão, o negociador. Ele agiu errado para ver como a nossa profissão é. Não, nossa profissão complicada, é muito né? difícil. Ser policial no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, é uma profissão que realmente a gente tem muito pouco tempo para decidir o que fazer, se vai viver, se vai morrer, se vai ser preso. Isso é milésimos de segundo e às vezes a gente tem que
ficar explicando isso repetidamente, nas salas de audiência, né, onde o magistrado, na grande maioria das vezes, ele não entende nada da realidade operacional, né, e ele não consegue ter essa visão do que o agente de segurança, especialmente o policial militar, ele precisa fazer para tomar uma medida como essa. Foi uma medida heróica, né? O estrago poderia também ter sido muito maior, uma tragédia muito maior, e aí você conseguiu chegar e neutralizar o agressor, né, que estava ali municiando novamente o armamento, então certamente o número de vítimas ia ser muito maior do que 12. Eu trouxe aqui, né, para quem não conhece, ninguém mais usa, né? Nós, Sim. pelo menos, não usamos mais Sim. revólver. Eu ainda tenho o meu velhinho ainda. Aqui, Esse aqui é o Jet, é o Speed Loader, né, que a gente fala. É isso aí que ele usava. Isso aqui é para carregar um revólver calibre 38. Isso. Muito mais rápido. Você Isso. coloca Então, ali e tira. Ele tinha mais 10 Jet Loader desse aí num cinto, Tinha 10 desses, que gente. totaliza 60 munições. Quer dizer, ele ia fazer muito estrago ainda. E ele já tinha usado quantos? Já tinha usado 10. Já tinha usado 10. Tinha usado 10. E tinha mais 10? Tinha mais 10. Já tinha usado 10. E aí a gente vê nessa informação que você está passando aqui, que a gente já vem falando há muito tempo. O agressor ativo, ele não resolve atacar a escola da noite para o dia, ele se programa. Sim, Existe sim. uma programação, um planejamento. Ele foi aluno da escola. Um Foi ex-aluno, né? sim. Foi aluno, então eu acho que para qualquer professor é uma honra receber um ex-aluno na escola, né? Então ele chegou lá, como ex-aluno, foi reconhecido, Uhum. então franquearam a entrada dele, porque também a entrada não era impedida por ninguém, Isso que eu ia perguntar. entendeu? Controle Franquearam de a entrada acesso. dele, não tinha nenhum, não tinha nenhum. Uhum. Então ele entrou, teve acesso tranquilo à sala de aula, professores vendo ele transitando ali, falou que ia dar uma palestra, quer dizer, ninguém consultou ninguém, realmente tinha uma palestra, deixaram ele entrar na sala, e aí ele começou aquilo ali. Ele foi na escola onde ele estudou, onde ele sofreu o bullying que ele falou, né, que tinha lá as histórias. Inclusive eu encontrei ex-alunos da escola que estudaram com ele, falou que realmente o pessoal sacaneava muito ele mesmo, entendeu? Não justifica a atitude dele, lógico. Isso, o bullying, o que acontece? Márcio, eu estudei todos os casos com vítimas fatais de 2011 até 2016, até 2024. E desses casos, né, que foram 16 casos com vítimas fatais, mais de 37% desses casos, a origem do ataque foi o bullying, justamente o bullying. Esse menino, esse agressor aí de Realengo, ele era um filho adotivo, né? Isso. Os pais eram testemunhas de Jeová. Ele ia para a escola com aquelas roupas de testemunha de Jeová e por conta disso ele era muito encarnado. E aí eu vi também alguns depoimentos de sobreviventes, né? As meninas falando que ele entrava na sala e falava: você é bonitinha, vai morrer. Você é bonitinha, vai morrer. Meninas, ele dava tiro na cabeça e os meninos tiro no braço, na perna. É isso? Não, eu discordo disso aí. Pode ter acontecido dele falar assim, você vai morrer porque é bonitinha, mas eu discordo dele ter assim, a preferência por meninas. Por meninas. Né? Porque nós temos 2 meninos. Foram 2 meninos, fatais. 10 meninas. Foram Sim. 2 meninos e 10 meninas. 2 meninos vítimas fatais também. Uhum. E mais que eu me recordo aqui, vamos lá. O que me avisou são 2 Mateus, Cleiton e um outro garoto que eu esqueci o nome agora, que ficou cego de um olho. Patrick, só já são 6. Certo. 6 meninos baleados, entendeu? Um tomou tiro na cabeça, ficou cego do olho. O outro quase ficou paraplégico. Esse que correu também estava com um tiro no rosto, né? Um tiro no rosto, isso. Entendeu? Tomou também um tiro na cabeça, perdeu a visão de um olho. Teve um que tomou 3 tiros na barriga. Mas o que acontece com os meninos que eu, na minha lógica, pelo que eu vejo ali? Normal, né? Não é, estou falando assim, não é nada, né? Como é que se diz? Não é questão de gênero, é normal os meninos serem mais agilidosos. Mais ágeis. Mais ágeis, né? O menino joga bola, corre todo dia, aquela coisa toda. Pulando, Então, sai. então, o que aconteceu foi justamente isso. A molecada correu. Quem pôde correr, correu. Sim. Enquanto as meninas, eu cheguei na sala e vi isso. Eu vi meninos abraçados. Mortos, mas abraçados um para o outro. Quer dizer, elas não tiveram perna para correr, elas se agarraram, desespero, e ele veio covardemente na cabeça delas. Eu botar um palmo da cabeça ali e atirar nelas. Enquanto os meninos, o garoto que me avisou mesmo, ele contou para mim que
ele foi o primeiro da sala a ser baleado. O cara falou que ia dar uma palestra, estava de costa, botou uma pasta em cima da mesa, tirou a arma, quando virou, já virou com a arma na mão e tirou nele. Ele viu, botou a mão na frente, pegou nele, ele caiu. Ele, na intenção de sair correndo, ele falou para mim que ele não jogou a cadeira no agressor. Ele empurrou uma cadeira da frente dele, a cadeira foi e bateu nele, pegou nele, no agressor. Ele saiu correndo, o agressor deu mais um tiro, pegou nas costas dele e foi embora. Ele conseguiu fugir. Então, a maioria dos meninos correram, entendeu? Teve que acabaram sendo baleados. São 2 que foram vítimas fatais. E aí a gente tira aí algumas conclusões desses episódios, desses tristes episódios que vem acontecendo, continuam acontecendo, né, no país. Inclusive já deixou de ser um caso isolado, esse problema de ataques por agressores ativos nas escolas. Isso virou uma recorrência, infelizmente, no nosso país. E uma das fragilidades que a gente vê, na maioria das vezes, é o problema do controle de acesso. Esse problema aí que aconteceu em Realengo, aconteceu em diversas outras escolas. Né, eu, na época, eu fui até convidado, né, para participar da política. Foi o atual prefeito lá, Eduardo Paes, me convidou. E eu levei algumas ideias para ele. Falei para ele, prefeito, tem que fazer da seguinte forma. Aluno tem que ter um acesso somente para aluno. Dali para frente, daquele acesso, daquele portão para frente, ninguém mais passa. Pai ou qualquer outra pessoa só chega até a secretaria. Então tem que ser um prédio separado, que é ali que o pai vai. Sim. Ali que outra pessoa qualquer vai. Daquele portão para lá, aluno nenhum passa. A gente tem que bolar isso aí. Falei com o prefeito. Isso aí é a falha estrutural da escola. Ou seja, a secretaria ela não pode dar acesso para os demais ambientes da escola. É isso que você está falando. Sim. Então é secretaria rua, rua secretaria. Então o que acontece? Em Cambé, no Paraná, aconteceu também uma situação de um ex-aluno. Chegou na escola alegando que precisava do histórico escolar, mochila, pediu para ir ao banheiro, foi ao banheiro. Na mochila ele tinha um revólver e um machado. Ele tirou o revólver da mochila. Quando ele saiu do banheiro, já se deparou com 2 adolescentes, uma menina de 15, um menino de 16 anos. Ele já matou os 2. Ou seja, um ex-aluno de 21 anos. Esse ex-aluno tinha 21 anos. E aí, uma pessoa que estava passando na hora, escutou os disparos, foi à escola, falou que era policial, e ele se rendeu ali, entregou a arma, mas não era policial, só falou que era. Sim. Mas qual é a conclusão que a gente tira disso? Ex-aluno, como o caso de Realengo, ex-aluno não é aluno. Ah, mas eu preciso de um histórico escolar. Calma aí, então você tem que fazer um agendamento prévio. Falar o dia, a hora que você vai à escola, através de WhatsApp ou pelos canais oficiais da escola. Falar, olha, eu preciso de um documento assim, assim. Se essa documentação for possível ser encaminhada via digital, que hoje tem essa possibilidade, será encaminhada via digital. Se não for, a escola, a secretaria já vai ser avisada, né, que o ex-aluno vai comparecer no dia e a hora que ele agendou, que ele fez aquele agendamento prévio para poder pegar a documentação. E quando ele chegar na escola, a documentação vai estar pronta, toma aqui a documentação, ele vai pegar e vai sair. Ou seja, a estadia dele naquele ambiente vai ser a menor possível. Isso. E sem acesso às salas de aula. Sem acesso. Ah, mas eu quero ir ao banheiro. O ideal é que nesse espaço da secretaria tenha um banheiro também para visitante. Sim. Justamente para evitar que a pessoa, com essa desculpa de que quer usar o banheiro, tenha esse acesso. Mas, caso não tenha jeito, esse acesso deve ser acompanhado. Deve ser acompanhado por um profissional da escola durante todo o período que ele vai ao banheiro, aguarda sair até ele e sair daquele ambiente ali onde os alunos estão. E o que a gente vê hoje é que algumas escolas, para você acessar a secretaria, você passa no parquinho das crianças. Isso não teve mudança. Não teve mudança. Mas as coisas que vêm acontecendo, que não foi só Realengo, não serviu para nada. Não está servindo, mas as pessoas não estão acreditando que isso pode chegar até ela. O brasileiro tem esse problema. Eu tive lá nos Estados Unidos no ano passado, fazendo uma pesquisa em loco sobre segurança escolar. Inclusive, esse domingo fiz uma live, né, com um pai e um aluno que são brasileiros. E o filho dele passou por uma experiência também de um acionamento de código vermelho. Lá eles treinam
de 7 a 8 vezes por ano em tempo de paz, justamente para poder gerar essa memória muscular, saber o que fazer, seguir um protocolo, porque quando não tem protocolo, cara, o HD tá vazio, o pânico toma conta. E a gente sabe que uma pessoa em pânico, ela não consegue responder aos seus estímulos cognitivos, ela trava, cola as placas, como a gente conhece, como a gente fala no nosso jargão. Então é preciso ter um treinamento. As pessoas primeiro precisam acreditar, né? E entender que esse tipo de situação não tem qualquer relação com o índice de criminalidade local. Ah, esse local aqui, essa área é muito perigosa, então é mais passivo de acontecer uma situação de ataque por agressor ativo. Ah, essa área aqui é tranquila, isso aqui não vai acontecer aqui. E a gente tem exemplos disso. Teve um caso em Saudade, em Santa Catarina. Saudade foi considerada a cidade mais segura nos anos de 2019 a 2021. É a mais segura do país. O caso de Cambé, Paraná, foi em 2022, se eu não me engano. Cambé também foi considerada a quarta cidade mais segura das cidades paranaenses com mais de 100 mil habitantes. Então, lá também aconteceu. Aracruz e Espírito Santo, também em 2022, foi 2022. Ficou 20 anos sem um único registro de homicídio. 20 anos, uma cidade pacata, 20 e poucos mil habitantes. Né? Depois desses 20 anos teve um único registro de homicídio, e depois desse único registro de homicídio, 2 anos depois teve um ataque simultâneo em 2 escolas, uma particular e uma pública, ou seja, um agressor ativo, ex-aluno, né? E a gente traz esses exemplos aqui, a nossa finalidade, de novo, a gente está sempre repetindo, para você entender que é muito melhor você se preparar, né, para uma eventualidade ela não acontecer, do que você pega de surpresa. E aí, de novo, a gente trabalha em cima desse cenário. Pô, controle de acesso. Se existe um controle de acesso, isso dificulta mais. Né? Porque tem o problema do agressor ser conhecido da comunidade. Ele é conhecido da comunidade, ele conhece a rotina da escola, ele sabe o comportamento dos profissionais de educação que estão ali, ele sabe onde estão os pontos cegos para as escolas que têm câmeras de monitoramento, ele sabe tudo isso. E se existe um planejamento, o desafio é muito maior para conter uma situação como essa. Nós tivemos agora aí, deve ter uns 15 dias, eu vi, só que eu não consegui pegar a reportagem completa. Uma pessoa também que entrou numa escola, ficou tentando entrar. Acho que quer dizer, ele chegou até aquele limite ali. Não foi aqui no Rio. Acho que não foi aqui no Rio. E não era o tipo de agressor que nós estamos falando. Era alguém desnorteado, um drogado, alguma coisa assim. Mas quer dizer, alguém que poderia, sim, fazer alguma coisa. Não estava armado, ficou querendo entrar na escola. Os próprios pais, alguém que estava ali na hora, cataram ele ali e colocaram ele para fora. Mas se fosse alguém armado, ele não conseguiu chegar aos alunos. Mas ele chegou até um certo ponto onde tinha a visão dos alunos. Ele poderia chegar ali e atirar em alguém, se fosse o caso. Né? E a gente fala o seguinte, a finalidade do agressor ativo, que é fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo. E aí a gente vê a falta que faz um protocolo de segurança escolar voltado para essa finalidade. Por isso que a gente criou o método Escudo 360, que é exatamente, ele vai desde a prevenção até o pós-fato. Porque, por exemplo, esse agressor de realengo, ele entrou primeiro na última sala do lado esquerdo. Sim. Cometeu os disparos. As salas anteriores, né, os profissionais que estavam ali, imediatamente já fizeram o quê? A barricada na porta para poder travar ali. Já agiram no instinto. Mas a outra sala não fez. Então deu tempo dele praticar toda aquela atrocidade na última sala do lado esquerdo, depois ele ir na outra sala que estava aberta. Porque na outra sala o professor correu, foi e embora, deixou os alunos. Entendeu? Mas por que ele fez isso? Falta de preparo. Ele quer se salvar. E é exatamente isso que a gente fala. Quando existe um treinamento, é automático. Você sabe, aconteceu um disparo ali, você não sabe quantos são, porque ele correu um grande risco. Porque se tivesse mais de um atirador? E se ele corre e se depara com o outro? E ele ia morrer ali do mesmo jeito. Então, se você está dentro da sala de aula, escutou um disparo de arma de fogo, algum movimento estranho, a melhor coisa a se fazer é realmente fazer uma barricada. O problema é que muita gente não sabe como fazer uma barricada segura. O agressor, como ele quer fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo, geralmente ele não vai ficar tentando empurrar a porta até conseguir. Ele vai continuar andando para poder ver se esbarra com qualquer outro que estiver circulando ali naquele momento. Sem contar também que a barricada, foi feita a barricada, mas essas portas de escola são feitas de papel, né? Praticamente. Então, o tiro fura, o disparo fura aquilo ali e vai acertar alguém lá atrás. Sim. Alguém que esteja ali atrás vai acertar. Então, no protocolo,
que a gente orienta é como fazer uma barricada de forma correta e justamente sair dessa Sai zona dessa zona, isso aí. Tem da que ter isso aí. porta, A orientação, sai os da alunos zona. têm que ser orientados e o professor colocar os alunos numa direção segura. Exatamente. Né? Você tem que chegar de frente à porta. Para onde, se eu disparar aqui, aonde pode chegar esse disparo? Então Isso. você tem que ter um planejamento. O treinamento é Isso. exatamente para isso. E aí a gente fala sobre controle de ruído. Não adianta você ficar ali chorando. Eu sei que é difícil, é um momento de medo, e o medo é natural, mas quando existe um treinamento, evitar chorar, arrastar a cadeira, qualquer barulho que faça, você pode denunciar a sua posição e talvez ele possa estar indo para um andar de cima ou saindo, indo para outro local. Pô, tem gente aqui, volta, e você acaba potencializando a chance de se tornar um alvo. Né? A mesma coisa para um cenário, se você estiver num ambiente escuro, a luz do celular, né? Diminuir a luz do celular, a forma de fazer isso, mas tudo isso precisa ser ensinado. E aí, quando começa a aumentar o número de casos de agressores ativos no Brasil, e aí minha esposa com medo de mandar o meu filho para a escola. E várias mães, aqui na região teve vários casos que os alunos foram para a escola com faca dentro da mochila, mas não para atacar ninguém, mas para se defender. Tamanha a forma de como as pessoas estavam perdidas sem saber o que fazer. Lembro que surgiu essa coisa, uma ameaça disso aí, que iam fazer ataque nas escolas novamente, e aí começou alguns alunos tomaram essas atitudes. Aí. Exatamente. E aí a gente percebe que tudo isso que está acontecendo é para chamar a nossa atenção, para a gente começar a fazer diferente. A escola precisa ter, de novo, esse aspecto de acolhimento, de pertencimento. A gente não pode deixar que os alunos, até os profissionais de educação, comecem a ter medo de ir para a escola, de estudar. E aí, quando começou a aumentar esses casos, eu disse, calma aí, qual era a orientação que nós tínhamos? Vai para a porta das escolas, para a viatura, tira aquela selfie aparecendo na viatura, posta no grupo de WhatsApp. Falei, não, isso aí não vai resolver. E o problema continuando a acontecer, eu comecei a entender que estava todo mundo perdido. Poder público perdido, as pessoas perdidas, a comunidade escolar perdida, porque os casos de ataques continuavam a acontecer, né? E aí eu comecei a estudar para poder entender quem eram os agressores, quais eram as motivações, os modos operantes, por que eles estavam fazendo aquilo ali. E aí eu vi que a maioria esmagadora dos casos, os agressores eram pessoas que tinham vínculo, ou tiveram vínculo com a escola. Não teve caso, que eu me lembro, não teve caso nenhum onde não teve esse tipo de vínculo. Teve pouquíssimos casos. Não, teve aquele que foi um senhor que tacou fogo. Não, esse tinha vínculo, esse era o zelador. Não, lá em Janaúba, Minas Gerais. Isso, Teve um no sul do país que entrou na creche, ele pulou, problemas psiquiátricos, ele pulou a creche com machado, todas as crianças com menos de 2 anos de idade, né? E ele também matou ali as crianças, enfim. Mas foram pouquíssimos casos. A maioria deles, os agressores tinham vínculo com a escola. A maioria. Então isso torna um desafio maior, justamente por esse agressor naquele momento não transmitir nenhum tipo de ameaça. Ele é conhecido da comunidade escolar, né? E aí entra todo aquele enredo. Porta com detector de metal vai resolver o problema? Segurança armada na escola vai resolver o problema? E a gente diz o quê? Nenhuma medida isolada de segurança vai resolver o problema. Pode ajudar. Vai ajudar, mas não vai resolver por quê? Como ele é conhecido da comunidade escolar e ele se planeja para o evento, no caso de um segurança armado, por exemplo, neutralizar esse segurança armado, esse único segurança armado no primeiro movimento não pode fazer parte do plano de ação dele? Pode fazer parte do plano de ação. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser ele sabe que pode se dar mal. Ele sabe, mas se der certo, aí a pergunta que fica é, como que fica o restante da comunidade escolar que está depositando toda a confiança da segurança daquele espaço a um único agente armado? Naquela época, em 2011, depois desse fato que aconteceu, aí foi criado aquele convênio PROES com a SEDUC. Sim. Né? Sim. Então os policiais estavam fazendo aquele serviço extra, se auto-escalando, né, para trabalhar em escolas. Só que era somente escola estadual. A escola municipal continuou abandonada, o prefeito falou que não ia colocar a guarda municipal na escola, e não adiantaria realmente colocar a guarda municipal, porque ele não anda armado. Sim. O guarda não está armado. O máximo que ele tem hoje é um taser. Sim. Né? Vai funcionar? Acredito que não. Como falou, ele vai chegar, o agressor vai chegar, vai neutralizar primeiro ele, depois vai lá continuar
Sim, o planejamento dele ali. exatamente. Que até alguém identificar que aquilo ali é um risco e fazer também aquele protocolo todo de contenção, de barricada, demora um pouquinho, dá tempo dele chegar a alguma sala de aula e machucar alguém. Outra coisa também que chamou a atenção naquela época foi quando esse aluno que chegou até mim, né, eu até falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse aluno ele saiu da escola, os outros alunos que saíram na frente dele correram, entraram numa casa em frente à escola. Tinha uma senhorinha que vendia doce ali, entrou ali na casa dela. Quando ele foi procurar o socorro ali também, que ela viu ele baleado, fechou a porta. Fechou o portão, não deixou ele entrar. Então de cara a gente pensa assim, cara, pô, xinga a dona tudo, Sim. né? Mas ele contou, ele próprio falou, que quando ela fechou o portão, ele só pensou em ir para casa. Então ele pegou o caminho de casa. Foi onde eu estava nesse caminho de casa. Então se ele entra ali, ele não chegava até mim, eu continuava sem saber de nada que estava acontecendo. Cenário, Entendeu? Continuava sem saber de nada que estava acontecendo. Então ele chegou ali, a dona fechou o portão. Eu fiquei depois imaginando várias coisas. Eu falei, pô, ela deve pensar o quê? O cara tá baleado. Entrou na casa dela, quem foi lá atirar nele, porque ela também não sabe o que estava acontecendo, vai invadir a casa dela para acabar de matar o garoto. Sim. Né? Então ela não deixou o garoto entrar. O garoto saiu, ele contou isso para mim no hospital. Pô, eu só pensei em ir para casa. Então pegou o caminho de casa e nesse caminho de casa É Deus falando assim para ele assim, ó, eu te dei o livramento para você buscar ajuda. E o ajuda não tá aí. Quando a gente fala que Deus escreve certo por linhas Cara, tortas, aquilo ali, ó, fez a coisa certinha, ele fechou a porta para ele e abriu a outra para ele me encontrar no meio do caminho. Nossa, que cenário. Cara. É uma coisa também que marca muito essa história que ele contou. Né? E a gente vendo depoimento dos pais, né? Essa live que eu fiz domingo agora, o Dia das Crianças, e aí eu até falei, cara, mas o Dia das Crianças você vai falar sobre segurança escolar? Porque eu fiquei pensando, cara, dos pais que perderam seus filhos em ataques às escolas dessa forma tão trágica e que hoje não tem mais os filhos para dar um abraço no Dia das Crianças, cara. E a nossa ideia aqui é mostrar para você que existe um caminho. Cara. O protocolo de segurança escolar não é para dizer para você, olha, a partir de agora não vai mais acontecer esse tipo de episódio. É para evitar que novos casos ocorram, mas, se acontecer, que os danos possam ser mitigados, possam ser minimizados. Porque é fundamental que tenha um protocolo de segurança escolar. O protocolo tem que ter. E no Brasil não tinha um protocolo de segurança escolar até a gente criar isso aqui, cara. Falta só as pessoas conhecerem. Porque existe protocolo de incêndio, né, de evasão escolar para incêndio, mas para caso de atirador ativo não tem. E a gente pega o protocolo internacional de segurança, foi disseminado pelo FBI, destrincha ele todinho de acordo com a expertise que nós temos, e aí a gente fala sobre o quê? Avaliação da cena. Porque ele fala, primeiro momento você tem que correr, fugir dali, mas correr como, aonde, em que momento, né? Porque se você não avalia a cena, você pode correr exatamente em direção ao perigo, potencializando a chance de você se tornar um alvo. Então, todo esse cenário a gente traz dentro de um treinamento, dentro de um protocolo que é de suma importância para as escolas. E aí você pô, as escolas públicas, né? Mas as particulares também têm muita fragilidade. Eu vou falar para você de uma experiência que eu tive, de uma escola grande da região, uma escola grande que eu tive em 2023, né? Que eu fui lá conversar com a diretora da escola, e foi eu e 2 colegas também policiais, né? Que um deles conhecia a diretora da escola, e essa escola é muito grande. Ela é muito grande. Tem tudo, muro alto, cerca elétrica, câmeras de segurança para tudo quanto é lado. E nesse período, ela contratou também uma empresa privada de segurança armada, né, com uma viatura para ficar na frente da escola. E aí, no primeiro momento, você como pai, aí você vê tudo acontecendo ao redor, né, o cenário de ataque nas escolas acontecendo, e você olha para a escola que o seu filho está ali, que, graças a Deus, a escola se preocupa com a segurança, então aqui ele está seguro. Aqui vale a pena o valor da mensalidade que eu pago, aqui vale. E aí eu cheguei lá, à tarde, com todo esse amparo de segurança, eu e os 2 colegas, na hora do intervalo das crianças, e eu falei com ele, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde. A gente está agendado agora com a diretora fulana. Aí a gente está naquela porta ali. A gente entrou na escola, 3 pessoas armadas. Nós somos policiais,
no horário do intervalo das crianças, com todo esse amparo de segurança que para o pai que está em casa, ou está no trabalho, está achando que o filho dele está seguro. Agora você imagina se fosse 3 pessoas, simplesmente porque qual é a senha? É saber o nome da diretora da escola? Então eu falei o nome da diretora da escola, tive liberdade de ação ali, naquela porta ali, e eu entrei, eu e os outros 2 colegas. Então se nós estivéssemos mal intencionados, seria um banho de sangue, uma tragédia absurda naquele dia. Então, não adianta o que a gente traz de olhar atento para esse cenário, que não adianta o profissional estar ali se ele não é minimamente treinado para estar ali assumindo aquela função. Não adianta o controlador de câmeras de segurança, ele está lá olhando para as imagens, mas ele não tem minimamente a expertise para identificar um comportamento que foge à normalidade. Então ele viu lá o carro, parou, tá 10 minutos, 15 minutos, ninguém desce do carro, ele tá ali olhando o carro como se fosse uma imagem, uma paisagem. Tá lá o carinha lá de mochila, né? Aparentemente nervoso, olhando pro carro. Eu nunca vi parado ali, mas ele tá ali olhando o cara. Pô, o cara é maluco. O cara tá mal intencionado, mas ele não tem a maldade de identificar. Mas isso é ensinável. Ele precisa ser ensinado. Precisa ser orientado, capacitado. Como fazer isso para aumentar a segurança das escolas. Tem que ter um treinamento para esse pessoal. Você é responsável por isso aqui, como você falou, responsável pela câmera, tem que ter um treinamento para ele, como você disse aí. Olhar, ele conseguir identificar o que está fora do normal. Aquela imagem que ele está vendo ali está fora do normal. Como você disse, o carro parou, não tem ninguém, ou desceu alguém do carro depois de tanto tempo e acessou a escola, ele tem que ter um treinamento para ele ver que aquilo ali não é uma coisa normal. Ele poder alertar alguém, né? O Márcio, daquele episódio de Realengo, cara, hoje, o que ficou mais marcado na sua cabeça, assim, na tua memória, que você lembra, muita clareza, que tocou muito naquele cenário, naquele caso de Realengo, cara? Marcado, tudo marcou. Sim, não tem uma imagem ali que fuja da mente aqui, né? O tempo passa, são 14 anos, a gente não esquece. Mas a parte onde ele sai da escola, onde ele sai da sala, ele não fala nada, simplesmente corre na minha direção para ele me ver. Não deu tempo de eu gritar polícia, parar, ele olhou que ele me viu, ele correu. Aquilo ali marca muito. E é o fato e a menina Luísa, que é que me pediu o beijo. Essa é uma coisa emocionante. Ela chegar para você e posso te dar um beijo? Ela pegou a cadeira assim, virou a cadeira ao contrário, se ajoelhou na cadeira. Posso te dar um beijo? Posso te dar um beijo? Eu tenho amizade com ela até hoje. Esses dias mesmo a gente se falou aqui por WhatsApp aqui. Ela está morando em Minas. É mesmo? Já estive lá visitando eles. Pô, legal. Ela me convidou para o aniversário de 15 anos, 18 anos. Então, acabei fazendo parte da família deles ali, né? Então, são coisas que marcaram muito aquilo ali. Queria muito eu ali ter parado o ônibus que aquele cara estava, que aquele agressor estava. Parava o ônibus, revistava, aí ia prender 2 armas. Uhum. Essas 2 armas, eu aprendi, estava com 2 armas, uma revólver 38 e um 32. Levaria para a delegacia, não ia ficar preso. Na época, essa coisa de armamento estava até muito... Daqui a pouco estava na rua, ia planejar tudo de novo. Ia planejar tudo de novo. Né? Mas a gente, Deus sabe o que faz, né? Me colocou ali naquele momento. Como diz minha ex-esposa, falou para mim um dia que eu falei assim, pô, eu estava lá por acaso, por nada por acaso. Você estava ali porque Deus quis que você tivesse ali. Nada por acaso. Entendeu? Então, de várias ocorrências, 30 anos de corporação, várias ocorrências que eu tive aí na vida, foi a que mais marcou. Né? Por envolver criança. A gente tem aquela coisa que é o normal da nossa profissão, combater a criminalidade. Tá em morro, em favela, né? Trocar tiro, isso é uma coisa corriqueira, digamos assim. Sim. Agora, aquilo ali, o fato que não tinha, como você falou, tinha acontecido uma vez, mas não ficou aquela coisa, Sim. não deu para marcar, Sim. a ponto deles acharem que foi... que ia virar uma recorrência, que ia acontecer de novo. A gente falar assim, aquele caso de Realengo foi um ato terrorista, que a gente vê só acontecer lá fora. Tinha Columbine, né? E várias outras escolas, né? Isso. Várias outras escolas que aconteceu que eles foram, então aquilo ali foi uma coisa copiada. O agressor tinha uns planejamentos meio doidos lá dele. Ele disse que conversou com o Abdul. Estava escrito, estava um negócio escrito lá. Uma carta, ele conversou com o Abdul.
o Abdu falou com o Felipe, e aí o Felipe não gostou, que ele falou com o Abdu, e deu uma briga lá entre eles. E aí ele tinha um planejamento de ele pegar um voo para Marrocos, Rio de Janeiro, Marrocos, e quando voltar de Marrocos para o Rio, jogar o avião no Cristo Redentor. Então, umas doideiras que ele tinha na cabeça, umas coisas estranhas que ele tinha, mas muita coisa que ele copiou lá de fora, né? Essa do avião, 11 de setembro, Sim, né? sim. Avião das torres, que pegou as Torres Gêmeas lá, copiou dali, pegou o avião, um voo de volta e jogar no Cristo Redentor. Como se fosse fácil entrar na cabine do avião. Ainda mais depois do que aconteceu, né? O protocolo de segurança na aviação mudou muito depois do 11 de setembro. Mudou muito. Foram 3 aviões, né, que conseguiram, os 2 que atingiram a torre E o outro e o outro que foi no Pentágono. Exatamente. Então, foram 3 aviões. Quer dizer, dali para cá o protocolo mudou muita coisa. Aconteceu nas escolas lá fora, eu vi alguma coisa que eu não lembro qual é não sei se é no Kansas, onde os professores vão para a escola armados. Eles podem ir armados e eles têm que mostrar que estão armados, eles não podem estar com a arma escondida. A arma fica em coldre, aparente, né, exposto, entendeu? Para todo mundo ver que está armado. É uma coisa onde um agressor vai pensar, vai fazer o que naquela escola? Primeira sala de aula que ele entrar, ele já está arriscado a tomar tiro. Primeira escola que ele fizer, vai vir outros professores, então já vai ter ali um combate ali na hora em cima dele. Uma coisa que você falou aí do protocolo, que é muito importante, que primeiro tem que ter o protocolo e depois o protocolo ele precisa ser atualizado. Aconteceu um cenário, calma aí, então vamos ver onde foi a falha. Foi a falha. O que aconteceu, o que precisa melhorar. Então o protocolo ele tem que estar sempre ali em constante adaptação para poder ir ajustando de acordo com os eventos que vão acontecendo. Esse do avião também foi um grande exemplo. E a gente tem aí, a gente vê, né, apesar de tudo que aconteceu, tem lugar que não mudou nada, tem escola que não mudou em nada, não tomou atitude, as autoridades não tomaram uma atitude para poder melhorar. As pessoas não acreditam, mas sabe por quê? Teve o ataque de relembro em 2011, aí ficou 2012, 13, 14, 15 e 16. 5 anos sem ter caso nenhum. Aí o que as pessoas fazem naturalmente? Relaxam, acham que não vai acontecer mais. Aconteceu lá, que pena que a mãe perdeu o filho, que pena que a professora morreu, mas não vai acontecer de novo. E aí vem o caso de Janaúba, Minas Gerais, em 2017. Aí o gráfico faz isso. 13 mortos, 41 pessoas feridas, controle de acesso de novo. O zelador tinha se afastado para tratamento psiquiátrico, ligou para a escola, dizendo que ia lá entregar o laudo médico, ninguém se atentou. Ele chegou de moto, entrou na escola de capacete, com a mochila, um galão de combustível atrás. Ninguém achou aquilo ali estranho. Acessou a sala de aula, cheia de crianças e profissionais de educação, jogou aquele líquido em todo mundo, inclusive no próprio corpo, e atirou fogo. Então ali, a gente percebe claramente que foi um fato evitável. Foi um fato evitável. Vários pontos de fragilidades ali que, se existisse um protocolo, um treinamento e as pessoas levassem isso verdadeiramente a sério, isso não teria acontecido. E aí, voltando para o caso de Realengo, eu lembro, cara, que esse dia eu estava de serviço, vou falar um pouco da minha participação, que eu estava lá no Gessá na época, né, no paramédico, e aí cheguei normal, assumi o serviço às 7 horas da manhã, a gente vai lá na ambulância, faz a troca dos materiais que a gente utiliza, e quando foi aproximadamente umas 9 horas da manhã, acionou que uma escola em Realengo tinha sido, estava sendo atacada a tiros. E aí, o que a gente faz? Porque do batalhão de choque até Realengo é uma distância, né? Naquela hora, cara, a gente não vai conseguir chegar lá. E o comandante, o que ele fez? Fez contato com o aeromédico, com o GAN, e que foi pro local, com o bombeiro também, né? E aí o GAN trouxe algumas vítimas para o batalhão de choque, onde a gente pegava essas vítimas, colocava nas ambulâncias para distribuir para os hospitais. Mas mesmo não tendo ido diretamente na escola, foi um evento assim que marcou porque crianças, né, cara? A gente nunca espera que isso vai acontecer. E isso que eu acabei de falar, a gente nunca espera, a gente continua ouvindo direto. Aconteceu o evento, a gente nunca espera. E realmente, as pessoas não esperam que o pior vai acontecer, mas o que está em jogo aqui são os sinais, cara. Precisam ser identificados de forma preventiva, né? Uma experiência, como você falou, de acontecer alguma coisa. O meu filho na época,
estudava também em uma escola particular em Campo Grande. E teve lá uma briga com um coleguinha de turma, mas não teve agressão, só briga, xinga dali, xinga daqui, mas não teve nada. No outro dia, a mãe dele, a mãe do aluno, do outro aluno, foi na escola, entrou normal, aí o filho foi e mostrou quem era o meu filho, ela deu um tapa no meu filho. Então, quando meu filho chegou em casa, melhor, ligaram, né? Eu estava trabalhando, e ligaram. A mãe dele, minha ex-esposa, atendeu a ligação, e foi pediram para ela ir na escola, foi lá, ela foi me ligou e falou, a mãe de um aluno aqui entrou na escola, agrediu o Vitor, pô, comecei a ficar nervoso, eu respirando, porque falei, pega ele, vai para a delegacia, faz um registro, depois a gente vê o que vai fazer. Foi só o quê? Foi só o tapa? Foi o tapa. Falei, pô, como foi um tapa, podia ter sido uma facada. Sim. Entendeu? Entrava, tirava uma faca numa bolsa e esfaqueava meu filho. Sim. Para tu ver, uma escola particular, com segurança está lá de terno, né? De terno, está arrumadinho ali, engomadinho. Não sei se segurança é um policial ou não, se está armado ou não, mas adentrou a escola, foi lá e agrediu meu filho com tapa. E esse cenário, cara, que a gente traz também de informação, porque tem muito dono de escola, gestores, né, e até secretários, mas no caso da rede pública já é uma outra questão, que eles não entenderam o tamanho dessa responsabilidade. Outro dia eu estava conversando com um diretor de uma escola, falei do projeto para ele, aí ele falou, não, seu projeto é muito legal, muito bom, mas como é um assunto mais voltado para a segurança pública, nós temos aqui alguns pais que são policiais militares, policiais civis, e quando tem algum evento a gente já recorre a eles. Ou seja, nesse primeiro momento ele terceirizou a segurança da escola, né, para as forças policiais e não entendeu o tamanho dessa responsabilidade. Porque qualquer coisa que aconteça dentro da escola, a escola é obrigada a indenizar pelo dano. E a gente tem aqui exemplos, por exemplo, lá em Cambé, a família desses adolescentes que morreram lá está pedindo uma indenização para a escola de quase 2 milhões de reais. Isso por si só já quebra uma escola. E sem contar com o rótulo que ela vai carregar negativo da escola que foi atacada e que morreu criança, que isso. Que nem o pai, né, que tem condições de pagar uma mensalidade, vai deixar o filho naquela escola, porque vai achar que isso pode influenciar de alguma forma psicologicamente, né, o avanço do seu filho, e vai tirar da matricular na outra. Né? Então isso quebra a escola. Então quando ele começa a entender que, uma vez que ele investe na questão da segurança, isso é um ROI, pode trazer um retorno sobre o investimento, porque ele pode captar novos alunos, porque está demonstrando seu posicionamento em relação à questão da segurança, e hoje as famílias estão muito mais preocupadas com a segurança das escolas do que com o conteúdo pedagógico que está sendo aplicado. Então, ele já sai na frente de muita gente. Outro cenário que a gente tem discutido, cara, teve agora um projeto de lei que foi aprovado, já virou lei, que aumenta a pena para os crimes que são praticados dentro das escolas. Né? E aí muda o Código Penal e muda a lei de crimes hediondos. E a gente começa a pensar até onde isso vai alcançar os agressores ativos. Porque dessa pesquisa que eu fiz, eu vi que 50% dos agressores eram menores de idade, ou seja, submetidos ao ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, não às leis penais. Desses outros, 6 cometeram suicídio. Então, são pessoas também que tiraram a própria vida, né, nesses atos violentos, faz parte do plano de ação. Também não estão preocupados se a pena vai ser pequena ou grande. Então, assim, a gente começa a ver que o poder público ainda está perdido. Ajuda, vai ajudar, mas não vai resolver. Que aumente a pena, mas que também seja aprovada ali uma lei, um projeto de lei que se torne lei, para ter ali um protocolo de segurança, seja obrigatório ter esse protocolo de segurança escolar tem um plano todas para as prevenir, instituições né? de ensino. Tem que ter um plano de prevenção Tem que para ter isso um plano de para não prevenção. deixar isso acontecer. Pô. Não adianta aumentar a lei, não faz diferença. Porque Não adianta. muitos deles, esse caso de Realengo mesmo, eu já vi, eu percebi que ele já foi na intenção de se matar. Sim. Ele não ia ser preso. Ele já foi naquela intenção. Pela carta que ele deixou, ele já falou A despedida. que queria que o corpo dele fosse enrolado em um lençol branco, que só uma pessoa pura, Sim. virgem, poderia tocar no corpo dele, uma série de coisas que ele deixou escrito lá. Então ele já tinha a intenção de se matar. E como a maioria deles pode acontecer também. Ele já tem essa intenção.
Ele já vai cometer aquele crime e vai se matar, então a pena para ele no final é indiferente. O que mais importante é ter um protocolo de segurança, como prevenir, não deixar aquilo ali acontecer, o que nós podemos fazer para evitar de chegar nesse ponto aqui. E você vê que muitos lugares não tomaram atitude nenhuma. Não dão a importância devida para esse cenário. Né? Continua do jeito que está ali, nada muda, não acreditam que pode acontecer de novo. Ó, eu recebi ameaças. Eu tenho um perfil de Instagram aberto, Facebook aberto, né? Coisa pública, então tem aberto. Recebi ameaças. Teve um logo depois que falou que queria justiçar, né, o agressor. Então ele não era do Rio de Janeiro, mas ele queria vir ao Rio. Mas se tivesse alguém que quisesse fazer justiça pelo agressor, ele pagava para fazer, para me achar na rua e fazer alguma coisa comigo. Mais recentemente, teve um perfil que usou, tem um negócio que aconteceu, se não me engano, foi em São Paulo, que a foto do perfil do garoto que cometeu lá a atrocidade lá, ele estava com uma máscara de uma caveira. Aracruz, Espírito Santo. Uma máscara de uma caveira. Isso. Então pegaram essa foto, montaram um perfil, nesse perfil me ameaçaram. Símbolo nazista, braço. Isso aí. Com essa foto aí, me ameaçaram. Aí falando, foi você que matou o Wellington, eu vou te pegar, eu vou invadir a escola, vou matar umas pessoas. Eu comecei a responder, falei, pô, quando você for invadir, você me avisa para eu estar lá te esperando, aquela coisa toda e tal, e peguei e denunciei o perfil. Eu sei que chegaram neles. Aí depois a pessoa parecia ser uma mulher, parecia ser uma menina. Aí falou, pô, você me denunciou porque eu estava brincando. Eu falei, pô, pegaram meu computador, pegaram tudo. Pegaram brincadeira, tudo, né? É brincadeira. Tem vários casos desse pegaram aí. Tudo. Aí eu fui, mandei um áudio, aí ela respondeu assim, eu sou surda, eu não sou surdo e muda, escreve, por favor. Aí, quer dizer, mudou totalmente a conversa. Mas veio me perguntar o porquê que eu denunciei. Olha aí, tá vendo? Entendeu? É porque tem isso que você falou agora, aconteceu em algumas cidades, por exemplo, em Saquarema, dessas ameaças surgirem quando a polícia chega no potencial agressor ali, na pessoa que fez a ameaça, não, eu tava brincando. Era brincadeira. Mas uma brincadeira que pode, né, se transformar numa grande tragédia e destruir famílias. E esse é o nosso objetivo aqui, é sempre elevar o seu nível de consciência, você que está nos assistindo. A gente está aqui porque a gente acredita que existe um caminho que a gente pode fazer diferente, as escolas podem fazer diferente. E é pelo seu filho, é pelo seu neto, é pelo seu sobrinho, né, que está lá na escola, que tem um futuro inteiro pela frente. Todos os casos que eu estudei, quando eu pegava cada um, cara, eu me emocionava por diversas vezes, eu me emocionava porque eu ficava olhando aquele cenário e falei, cara, que situação. Uma criança de 12 anos, outra de 8, e as crianças morrendo na mão desses agressores, cheio de sonhos. A gente vê acontecer umas coisas, vamos botar assim, né? Só uma coisa mais... Você vê prefeituras aí gastando tanto dinheiro com show, umas coisas que... Eu acho que você pegar na escola e mudar a planta da escola ali e fazer o que eu falei aqui, ou faz uma sala fora da escola ou dá um jeito de isolar aquela sala ali, que é botar uma grade, um portão de correr, parede, e agora muda essa porta aqui pelos fundos, vão passar lá para o outro lado, um balcão, então nem entra, quem vai ali nem entra, só um balcão com a janela, uma coisa, quando a pessoa chega só até ali fala com o funcionário que tem que falar, para evitar de chegar até lá, você não vê uma mudança dessa. Não vê. Uma coisa simples que você não vê, que não vai ser um gasto grande. Vou fazer uma mudança dessa nas escolas. Aqui em Cabo Frio teve uma situação agora, há poucos meses atrás. O garoto entrou na escola com uma faca para ameaçar a ex-namorada e um outro aluno. Acredito que o outro aluno estava namorando. E aí a guarda municipal chegou, conseguiu conter a situação, beleza. Parabéns para a guarda municipal que conseguiu conter a situação. Mas o que a gente chama atenção para esse cenário é o seguinte: esse aluno que entrou na escola, a intenção dele não era fazer um ataque em massa. Porque se fosse, não dá tempo, cara. Não dá tempo para a guarda municipal. Por isso, no teu caso ali, você estava próximo. Porque na maioria dos casos que ocorreram no país, quando as forças policiais chegam na escola, ou tudo já aconteceu ou está em andamento. Pessoas já foram atingidas, já perderam a vida, já foram vitimadas. Então, assim, o problema desse garoto aí que aconteceu aqui, como que ele entrou na escola, se ele não era aluno, se ele não era funcionário,
Teve não tinha acesso, envolvimento, assim, como que ele teve esse entendeu? acesso livre? Facilitado, fácil Então, demais. esse acesso livre que existe em algumas escolas, isso não é sinônimo de acolhimento. Isso é acesso ao risco. Porque qualquer pessoa entra ali e, diante de um cenário de ataque por agressor ativo, tenha certeza, não dá tempo de forças policiais agirem antes que as pessoas sejam atingidas, sejam vitimadas por esses atos. Esse fato que você acabou de contar, e por mais que ele tenha ali, o objetivo dele era chegar naquela menina e no garoto lá, mas ele não tinha a intenção de matar ninguém. Exatamente. Porque senão ele chegaria e não falava nada. Exatamente. Chegaria, já esfaqueava um, outro, quem viesse em cima ele também esfaqueava. Exatamente. Entendeu? Então não tinha, a intenção dele foi somente ameaçar mesmo, mas olha o risco que teve, olha a facilidade que ele teve de entrar, chegar na sala ou no pátio da escola, quer dizer, ficar procurando onde eles estão, de repente não está na sala, ficar andando pela escola procurando. Isso aconteceu aqui, cara, mas acontece em vários lugares, inclusive em escolas particulares também. Então essa é a atenção que a gente quer trazer para vocês. Os pais observarem o que seus filhos estão fazendo, comportamento, dar aquela olhada na mochilazinha, está levando alguma coisa, encontrou alguma coisa errada, encontrou uma faca, está levando isso para a escola por quê? O que aconteceu? Internet. Entendeu? Que está pesquisando. Isso aí que está pesquisando. Então os pais têm um papel deles também. Eu sei que hoje, tiro como exemplo eu, né? Saía para trabalhar eu e a minha ex-esposa, os dois iam trabalhar, meu filho ficava sozinho, muitas das vezes. No dia do fato mesmo, ele chegou em casa, tanto eu quanto ela trabalhando, ele chegou em casa, ele reconheceu minha voz, porque ele chegou da escola, ele ligou a TV e foi para a cozinha, que nós saímos para trabalhar e colocávamos a comida para ele, o almoço dele já na geladeira, no pratinho, era só ele botar no micro-ondas e esquentar. Então ele foi direto para a cozinha, ligou a televisão, foi direto para a cozinha, para botar o prato no micro-ondas e ir para o quarto, tomar banho, ouviu minha voz na TV, entendeu? Ouviu minha voz na TV, que ele parou. Quer dizer, então hoje tem muitos pais que a necessidade acaba deixando o filho sozinho. Acontece, mas tem que ter um controle. Quando chegar em casa, deixa eu ver teu telefone aqui, daqui, tira aí. Não quero teu telefone com senha. A gente estava encerrando, mas deixa eu só voltar no caso que você falou, é muito importante, cara, porque desses casos que eu pesquisei, de 16, 5 deles, os agressores usaram armas de pais policiais e guarda municipal. E aí é um cuidado também que a gente traz, essa corresponsabilidade, principalmente a gente que tem posse de arma de fogo, seja você um CAC, atirador esportivo, ter essa atenção, porque às vezes, esse caso de Aracruz, Espírito Santo, o pai era um oficial da Polícia Militar. E ele não imaginava que o filho dele poderia fazer ou praticar um ato dessa natureza. E a arma estava lá, guardada, né, com cadeado no tambor do 38, do revólver. Ele foi lá, pegou, fez, depois colocou do mesmo jeito guardado que o pai costumava guardar. Então essa é uma outra atenção, porque às vezes a gente pode relaxar de deixar ali a arma em algum lugar, dormir, ou sair, tem 2 armas, deixa uma lá, não tem um cofre, não tem um local apropriado para guardar, achando que o filho nunca vai mexer, que não sabe, e aí às vezes é surpreendido por uma situação dessa. Então a gente também... A gente não espera isso aí, a gente não está esperando que o nosso filho vai cometer uma coisa de desse. jeito nenhum. Mas a gente fala, nós temos que ver os sinais. Exatamente. Você tem que ir lá fiscalizar o teu filho, tem que olhar, abre aí teu e-mail, vamos ver o que tu anda pesquisando. Tem que fazer, não adianta deixar ali naquele mundo deles ali, que nós chamamos hoje isso, vamos chegar da escola, não quer nem fazer trabalho de casa, já pega o telefone, deita na cama e fica ali o resto do dia, se deixar. Exatamente. São joguinhos, coisinhas que tivemos agora que não tem a ver com a área escolar, né, mas lá aqui em Campos, né? Acho que foi Campos, se eu não me engano. Do garoto de 14 anos que matou a família inteira, ocultou os corpos. Sim. Quer dizer, tudo ali estava tudo no telefone dele. E não tem idade, não dá para subestimar pela idade. Foi uma criança, é um adolescente, eles estão fazendo. Então tem que tomar esse cuidado e acreditar. Teve um comportamento diferente ali, observou um sinal, investiga, acompanha, leva para o psicólogo, leva para o profissional competente para conversar, entender a origem daquele comportamento, aquela mudança de comportamento. Isso é fundamental. É fundamental porque isso pode evitar uma tragédia. Ou dentro da escola ou fora da escola, como foi esse caso de Campos também. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Esse foi o 10º episódio do ScudoCast Segurança Escolar levado a sério hoje, com a participação do meu amigo Márcio Alves, policial que chegou primeiro no caso de Realengo, aquele ataque trágico que aconteceu em abril de 2011. Contou aqui como foi essa
triste experiência na sua carreira, que marcou profundamente, marca até hoje, como marcou também na minha. Então, assim, são informações que a gente traz para você como um alerta de um cenário que continua acontecendo, esses episódios continuam acontecendo, para você entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito para evitar que novos casos como esse aconteçam e, se acontecer, que você também saiba exatamente o que fazer. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a pessoa aí que você gosta, um profissional de educação, um familiar, curta, comente, porque cada vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele faz alcançar muito mais pessoas pelo Brasil. Nós te agradecemos por você estar conosco até aqui. Márcio, muito obrigado, tá, pela sua presença. Obrigado, cara, a você. De grande valia. Convite. Eu quero agradecer aí também a quem está nos ouvindo aí, né? Para poder dar a sua ideia. Você que é pai de aluno, você que está passando por esse problema, vai lá, pega o seu filho, conversa, vê se ele está precisando de um auxílio, de um acompanhamento. Se você vê na escola alguma coisa que não está bem, você vai no diretor, pede lá para o diretor, está acontecendo isso, vamos ver o que pode fazer, dá uma ideia, leva para as autoridades, tem que ter uma atitude. Essa atitude tem que partir de alguém. Tem que comunicar, tem que registrar. Se não partir essa atitude, tá? Então eu agradeço vocês aí, essa parceria. Maravilha. Agradeço aqui o convite de estarmos aqui mais uma vez expondo e falando dessa coisa que é muito importante para a nossa sociedade. Exatamente, Márcio. Muito obrigado. Gente, obrigado de novo vocês. Fiquem todos vocês com Deus e até o próximo episódio. Forte abraço.